Bom, vamos dar continuidade com as aulas. E aí, existem algumas informações que eu vou dar aqui nessa aula que vão servir para a gente na hora de executar todo o processo com o SketchUp. Existem algumas coisas que a gente precisa pré-configurar, mas aí eu estou tentando ver um jeito de eu formular um arquivo e deixar o processo um pouco mais fácil. Porque como eu sei que são poucos dias para a entrega da atividade, a gente tem a entrega da atividade no dia 26, ou seja, são mais 2 semanas que tem, no caso, essa semana e a próxima, para essa entrega. E aí, é pouco tempo para o tanto de informações que a atividade pede. E isso se fosse executar em qualquer software. Na última aula a gente viu sobre corte e aterro, viu como modelar o terreno. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer algumas estruturas no SketchUp. A parte mais difícil que tem para modelar no SketchUp para muitas pessoas é a parte de telhado. E aí, no plugin 1001-bit, que é um dos que eu vou mostrar aqui agora, ele serve para fazer o telhado de forma automática. Existem algumas informações que já vêm pré-configuradas nele, que eu vou deixar do jeito que está. E aí eu vou precisar fazer as volumetrias aqui para mostrar alguns tipos de telhados que a gente pode fazer. Vou pegar só a geometria aqui. Deixa eu ver aqui. Geometria oculta. Pronto. Vou só pegar a geometria aqui. Por que eu não estou desenhando em cima? Porque como a estrutura ela tem essas malhas, ela acaba saindo impressa também. E aí às vezes dificulta um pouco a modelagem para a gente poder fazer, digamos, o retângulo aqui em cima. Então por isso que eu estou fazendo dessa forma. Vou colar no local e aí a gente vê, ó, tá vendo que fica toda a malha. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou deletar apenas a face para poder criar uma face nova. E aí para eu criar uma face nova, eu vou precisar desse plugin aqui, que é o Eneroth Face Creator. Ele serve para criar faces em linhas que estão conectadas. E aí se a gente tem linhas que formam uma figura geométrica, e ele tem a facilidade de criar. Pode ser que às vezes aconteça dele não criar, e aí quando ele não consegue criar é porque realmente não existe uma conexão entre as linhas. Então se não está acontecendo essa conexão, ele não gera a face. Pronto, aqui eu gerei a face. E aí eu vou dar uma vista aqui de cima, só pra gente ver como é que ficou. Vê só, como a gente vai fazer uma estrutura de uma casa, eu preciso gerar alguns elementos específicos. E aí, para gerar elementos específicos, eu vou precisar primeiro fazer a alvenaria, fazer algumas outras coisas para poder ter a estrutura em si. Aqui eu estou dando um offset, no caso, que é o mesmo do equidistância, e vou dar um offset de 0,15 para poder criar as minhas paredes. Vou só movimentar aqui, e aí com o comando empurrar puxar, eu estou criando aqui as minhas paredes com 3 metros de altura. Pronto, criada aqui essa minha estrutura de caixa, isso aqui seria, digamos, a minha alvenaria da minha casa. Mas aí eu quero criar o meu telhado. Como é que eu faço para criar o meu telhado? Existe outra informação que eu também vou dar para vocês durante essa explicação, que é a questão dos blocos. A gente consegue baixar blocos, mas aí os blocos muitas vezes eles não se adequam. Mas eu descobri essa semana um tipo de bloco que a gente consegue fazer ajustes que eles se adequam às modelagens. Aqui nesse momento eu não vou fazer a estrutura da porta, mas eu poderia até fazer, que o 1001-bit ele também faz. Caso ele não tenha, porque isso aqui é uma porta que eu pré-configurei, no caso eu coloquei as medidas de largura e de altura, específicas para eu poder criar as minhas estruturas.
No caso aqui eu vou botar com 0,3 e vou clicar aqui, pronto. Criei a abertura da minha porta, mas aí eu quero criar o telhado dessa minha casa. Como é que eu faço para criar esse telhado? Vai depender do tipo de telhado que eu estou utilizando. Eu quero fazer um telhado de uma água, eu quero fazer um telhado de duas águas, eu quero fazer com várias águas. E aí vai depender de como é a estrutura da minha casa e como é que eu vou querer fazer essa estrutura. Se eu quiser um telhado de uma água, eu vou precisar fazer com que essa estrutura ela tenha uma inclinação específica. E aí, para eu gerar uma inclinação, eu preciso utilizar o comando de rotacionar. Essa inclinação, existe um cálculo que a gente faz para poder saber se a inclinação seria a ideal para o caimento de água. Eu não lembro como é que é feito o cálculo, mas eu sei que existe um cálculo para transformar ângulo em caimento de água, digamos assim. Vou botar aqui com 19 só para dar uma olhada. Acredito que aqui dá uma altura boa. Vou criar um grupo aqui só para poder ficar separado. E aqui eu vou criar a minha estrutura desse telhado. Vou subir aqui um pouquinho mais, 15. Um 1,45. Por que eu estou fazendo assim? Para poder criar, digamos, a parte de alvenaria, que eu vou criar aqui de uma forma bem genérica, só para não ficar aberto nas laterais. E aqui eu vou precisar só criar um ângulo, ou então eu posso deletar essa minha estrutura aqui, essa daqui que eu criei, no caso esta, e utilizar essa face daqui. Ctrl C, crio um grupo, e aí eu posso colar no local. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu posso, como eu já tenho a minha estrutura e eu sei qual é o sentido de como essa água vai cair, eu posso vir nesse íconezinho daqui e criar toda a estrutura de madeiramento para essa minha casa. Aqui ele já vem com medidas padrão. A gente só precisa clicar em Create e aí ele vai criar toda a estrutura de madeiramento. E aí o madeiramento ele vem separado, os caibros e os caibros e as linhas. Falta aqui ripa e falta só as ripas, mas aí aqui para modelagem não vai ser tão importante, mas a gente pode fazer também. A gente pode vir e criar novamente uma outra estrutura e criar essa questão das linhas, mas eu acho que aqui já dá pra gente ter uma noção. Vou selecionar os dois aqui e vou criar um grupo. Para deixar separadinho, vou utilizar aqui o material de madeiras e vou pintar essa minha estrutura, só para ficar diferenciado. Mas aí eu tenho toda a estrutura de madeira, mas eu não tenho as telhas. Como é que eu faço para fazer as telhas? Eu vou seleciono somente a face aqui. No caso, eu vou colar novamente no local. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui. Pronto, de volta. Colei no local, no caso, aquela estrutura mesma que eu já tinha criado esse mesmo telhado. Eu vou criar agora as minhas telhas. E para eu criar essas minhas telhas, eu vou utilizar o plugin chamado Stunt Roof. Mas para eu poder criar as minhas telhas com uma textura específica, com uma textura de telha, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Vou só ocultar aqui, só para poder pegar aqui a minha estrutura novamente. Depois eu volto ela, eu mostro como é que volta. Eu vou precisar
pintar essa minha telha, no caso aplicar o material de telha. E aí eu vou selecionar essa daqui, que é o telhado tipo espanhol, para ele poder, no momento em que eu criar as minhas telhas, ele já criar de maneira automática, já com a textura de telha. Com a minha estrutura aqui selecionada, ali somente a facezinha, eu vou até ocultar aqui o telhado de madeira também, só pra gente dar uma visualizada. Com a minha estruturazinha aqui selecionada, eu vou clicar aqui em extensões, e aí eu vou deixar também, acredito que eu já deixei, eu não lembro se eu deixei, mas se eu não deixei eu vou colocar no mesmo link. Esse plugin chamado Instant Roof Pro, ele serve para criar telhado de uma forma meio que genérica. Clico aqui em Instant Roof Pro, Add Roof Details, vou deixar do jeito que está aqui, e aí aqui onde eu escolho o material é onde eu vou escolher o telhado do estilo espanhol. Assim que eu dou um OK, ele já cria automaticamente para mim as minhas telhas no sentido certo e posicionadas da maneira certa. A única coisa que eu vou precisar agora é movimentar para cima daquele telhado que eu criei. Vou aqui em editar, reexibir tudo, e aí eu só faço movimentar as minhas telhas para cima aqui, para ficar acima do telhado. Pronto, eu já tenho as minhas telhas, já tenho as minhas madeiras, e aí eu criei esse telhado aqui pra gente ver. Mas aí, Caio, digamos que eu queira que o meu telhado seja duas águas. Deixa eu botar aqui. Digamos que eu queira que o meu telhado seja duas águas. Lembra da disciplina de instalações prediais, que a gente precisava calcular a altura para poder saber qual era o ângulo de inclinação das telhas? Eu não lembro como é que faz o cálculo, mas aí dá para a gente ter uma noção olhando a atividade que a gente já disponibilizou para a disciplina de instalações prediais. Vou criar aqui o meu retângulo novamente em cima dessa estrutura, e aí nessa daqui eu vou passar uma linha aqui no meio, e aí eu seleciono a linha do meio e movimento ela para cima, com um movimento travado para cima. Vou colocar aqui 1,4, não sei qual é a altura real, vou precisar dar novamente pausa. Pronto, eu acredito que agora foi a última pausa que teve. Pronto, fiz aqui a minha altura do meu telhado, se não me engano foi com 1,40. Vou até dar uma conferida aqui. 1,40. E aí, como é que eu faço para criar o meu madeiramento? Eu seleciono todas as faces com 3 cliques, clico na estrutura para madeira, deixo do jeito que está e clico para criar o meu telhado. E aí novamente eu preciso selecionar os elementos, agrupar e aplicar aqui, e aplicar o material da madeira. Para o telhado, novamente eu vou selecionar aqui do mesmo jeito, selecionei tudo, vou lá em extensões, Instant Roof Pro, Add Roof Details, deixo do jeito que está, só seleciono o telhado do tipo espanhol. OK. E aí eu faço a movimentação para cima aqui, que dá só uma aproximada, e aí eu coloco aqui nesse ponto. Pronto, ficou dentro da telha. Então vamos subir mais um pouquinho. Acho que já foi. Pronto, tenho agora o meu telhado de duas águas. Aqui eu vou precisar fechar, né? E aí pronto, aqui é onde entra a dica que eu vou dar para vocês. Eu não sei se vai funcionar nessa versão que eu tô, mas eu acredito que vai funcionar. Se não funcionar nela, eu passo para outra versão.
Aqui em janela eu vou entrar em 3D Warehouse. Vou procurar um bloco, que é o bloco que faz as tesouras, tesouramentos. E aí, existe no SketchUp agora uma função chamada função Live. Alguns blocos que já vêm com essa função, a gente consegue configurar eles de várias formas diferentes, de acordo com o que a gente precisa de especificação. É como se fosse um bloco que ele tem várias funções. Existem os blocos dinâmicos que a gente consegue fazer, alterar as estruturas de forma automática, e aí ele se adapta, mas esses daqui eles também se adaptam, porém de outra forma. E aí, aqui eu tenho alguns blocos que eu posso utilizar, mas eu preciso de outros blocos diferentes. Clico aqui na minha assinatura que eu fiz, no caso, o meu cadastro. Clico em SketchUp Libraries. E aí eu vou procurar aqui nos modelos a estrutura de tesouramento. Eu vou rolando até encontrar essa estrutura, porque às vezes ela fica bem escondidinha. E existem vários blocos diferentes. A gente consegue, persiana, cortina, tem vários blocos diferentes. Wood frame, janelas, existem janelas de vários tipos que a gente consegue adequar ao projeto, portas de vários tipos. E aí, para eu não precisar desenhar um tesouramento do meu telhado, eu somente baixo essa estrutura. Vou fazer um download dela na minha modelagem. E aí ela vem geralmente num tamanho muito maior do que o que eu realmente queria. Deixa eu ver se eu consigo só levantar mais um pouco aqui e pegar ela nesse ponto daqui, para poder adicionar ela ao meio aqui. Pronto. Eu preciso ajustar essa minha estrutura aqui a esse meu telhado. Ele não funciona a função escala, então eu vou precisar fazer alterações nele. Existem duas maneiras de a gente poder alterar. Eu posso dar 2 cliques e ele abre essa estrutura, e aí eu preciso estar conectado com a internet para poder fazer esse tipo de alteração. Eu posso alterar por aqui, dando 2 cliques no meu bloco, mas eu também posso configurar ele aqui, e onde tem informações da entidade. Vou dar 2 cliques aqui, e aí eu posso delimitar qual é a altura que eu quero essa minha estrutura. Se eu quero diminuir, eu diminuo aqui até a minha estrutura ela se encaixar. Vou só ocultar aqui o meu telhado para a gente poder ver. Ela ainda está passando do meu telhado, e ele tem que ficar mais ou menos no mesmo nível que essas outras. Então eu vou botar aqui 5, esperar para ver. Pronto, sim, deu certo aqui no meu. Porém eu não quero ele passando essas beiradinhas aqui, então eu vou diminuir aqui até o 0, e aí eu consegui criar um tesouramento para esse meu telhado. Faço o seguinte: como eu preciso ter dos dois lados, uma cópia, Ctrl, e aí eu coloco ela constrangida aqui. Pronto, fiz aqui o meu tesouramento para o meu telhado. Eu posso colocar mais de 2, vai depender de como é que está a estrutura na minha casa, mas aí agora eu só preciso reexibir o meu telhado, e aí a minha estrutura aqui com o telhado de uma água, com o de 2 águas, já está pronto. Mas aí eu quero um telhado com 4 águas ou mais. Como é que eu faço? Vou fazer uma cópia aqui de novo da estrutura para a gente ver como é que funciona com um telhado de 4 águas, que a gente consegue fazer tudo automático. Eu tenho aqui o meu telhado fechado. Eu preciso sempre ter uma face específica para poder criar as coisas.
É como se ela fosse a base para partir dela. E aí o próprio SketchUp, o próprio 1001-bit, ele tem a função de criar as águas do meu telhado. Meu telhado é 4 águas, eu preciso só utilizar isso daqui. Quando eu preciso fazer uma água ou duas, eu preciso fazer de forma mais manual. Mas aí, como são 4 águas, eu delimito aqui a altura, a angulação no caso. O ângulo aqui está em 30 graus, mas eu vou deixar com 19 graus. Eu posso alterar também essa questão de angulação. Aqui ele está dizendo que o meu telhado ele vai passar daqui, dessas beiradas, em 1 metro. Eu posso alterar de acordo com as normas que tem para o município. Geralmente é até 80 centímetros. Então, a gente pode deixar 1 metro, mas aí eu vou deixar com 30 ou 40 centímetros, 0,4. Aqui nessa altura é a altura daqui, quer dizer, daqui, entre a relação entre o telhado e como é que fica na alvenaria. Eu posso deixar os 20 centímetros mesmo, não tem problema, mas aí vai de acordo de como eu quero o meu telhado também. 15 centímetros, que é esse distanciamento aqui para a criação do telhado, e aí eu só clico em Create Hip Roof, que ele criou para mim o telhado de 4 águas, com uma inclinação de 19 graus. E aí eu preciso criar um madeiramento. Eu já criei o telhado, eu preciso criar um madeiramento. Como é que eu faço? Seleciono todas as faces aqui, vou para o madeiramento, crio o madeiramento, clico fora. Eu posso aplicar o material de madeira. Deixa eu só fazer uma cópia desse telhado que eu vou precisar dela. Ctrl C. Eu posso deletar ela daqui no caso também, eu não vou precisar dela aí dentro. Ctrl V. No caso eu vou sair de tudo e colar ela no local. Vou fazer uma movimentação desse telhado para cima. Seleciono só uma, ó. Pronto, selecionou tudo. Ctrl C. Só para garantir. Ctrl V. No caso, colar no local. E aí eu faço uma movimentação para cima, geralmente em 0,23 ou 24 centímetros. Pronto, 23. E aí agora eu vou criar o meu telhado. Extensões, Instant Roof, Add Roof Details, Materiais OK, e aí eu seleciono o estilo espanhol. Criei o meu telhado, já tenho o meu madeiramento, que eu posso aplicar a textura de madeira, né? Vou deletar esse daqui, que eu não vou precisar, e vou deletar essa outra daqui, que eu também não vou precisar. Pronto. Vou agora aqui e reexibo tudo. Pronto. Criei 4 águas, 2 águas, 1 água. Mas aí eu quero que eu sei que a minha estrutura ela vai pegar mais de um tipo de telhado diferente. Como é que eu faço? Vou fazer aqui um exemplo com mais de uma água. Vou colocar ele aqui um pouco mais para frente. Deixa eu copiar aqui, botar aqui do lado. Vou colar ali em cima do terreno ali. Depois eu só faço deletar, só pra gente ver. Digamos, eu tenho as minhas 2 estruturas aqui. Pronto. E aí eu quero que o meu telhado, vou botar aqui, eu quero que o meu telhado fique com esse formato que ela tem aqui em cima. Como é que eu faço? Eu vou precisar desenhar toda a estrutura da face em cima da minha alvenaria.
E aí eu vou só deletar essa linha aqui do meio, porque eu sei que tem uma linha aqui no meio, porque eu criei um retângulo aqui e outra aqui. Que é para quando eu selecionar tudo ficar sem essa divisão. Clico aqui para criar o nosso telhado com várias águas. Clique em Create Rip Roof e aí ele vai criar para mim de acordo com o que é a estrutura do meu telhado em cima. E aí eu vou copiar isso daqui já para a gente criar os telhados fora, né, no caso. Colar no local, clico aqui, clico em Create, seleciono tudo, Instant Rip Roof, material, estilo espanhol, ok, pronto. E aí agora pronto, eu tenho meu telhado, eu tenho a estrutura do madeiramento, e aí dentro dessa estrutura eu também preciso colocar aquela tesoura. O que é que acontece com essas tesouras, ou com qualquer bloco no modo live? Se eu preciso, digamos, fazer estruturas diferentes, com tamanhos diferentes, digamos, eu tenho uma estrutura de tesoura aqui que vai pegar aqui, e tem outra que vai pegar aqui, mas existe uma menor que vai pegar aqui, que eu sei que essa aqui é menor pelo distanciamento que tem. Então, se eu vou criar tesouras com tamanhos diferentes, eu preciso que para cada cópia que eu fizer dessa tesoura, eu clique nela para tornar ela em um componente único. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar aqui só para mostrar como é que faz essa questão de criar as tesouras para tamanhos diferentes. Deixa eu selecionar todas as telhas aqui para agrupar, que era para eu ter agrupado. Criar grupo, apliquei, pronto. E aí eu vou fazer uma cópia dela aqui, porém aí vejam só o que acontece. Vou colocar ela aqui e eu vou fazer uma cópia dela para cá, mais para frente. Todas as alterações que eu fizer nessa, como eu não tornei essa outra um componente único, elas vão seguir o mesmo sentido, vão seguir a mesma configuração, digamos assim. Todas as alterações que eu fizer nessa, na outra também vai ocorrer a mesma coisa. Veja só, se eu aumento, a outra também aumenta junto. E aí, se eu não quiser que isso aconteça, vou botar aqui 5. Se eu não quiser que isso aconteça, eu preciso tornar uma delas duas, ou todas que eu for fazer isso, em componente único. E aí, como é que eu faço isso? Aqui eu tenho a opção de tornar único. E aí, toda alteração que eu fizer aqui, agora ela só vai fazer entre essas outras daqui também, porque elas não estão como componente único. Mas aí vamos fazer aqui só pra gente ver. Se eu aumento, só vai aumentar essa agora, essa outra continua no mesmo tamanho que estava. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse tipo de situação. Sempre que a gente vai utilizar um bloco no modo live, que a gente não quer que tenha alteração de um para o outro, a gente precisa tornar ele sempre um componente único. Não que eu não possa editar ele depois novamente, eu posso editar, que ele continua com a mesma função para editar. Mas aí, qualquer alteração que eu fizer em um, os outros também vão sofrer como consequência. E aí, aqui eu posso adicionar, da mesma forma que eu mostrei para vocês, adicionar esses tesouramentos à minha estrutura. E aí, a gente tem vou deletar isso tudo aqui, vários modos de fazer esses telhados. Deixa eu deletar isso daqui. Pronto. Fiz vários telhados diferentes, eu vou deletar aqui, deletar. Eu fiz mais para mostrar que tinha como a gente fazer essas estruturas de maneira automática.
Pronto. E aí a gente pode aplicar ao nosso projeto essa questão das estruturas. Como eu disse a vocês, eu vou deixar para vocês um arquivo que ele já vem com tudo quase pré-configurado. Eu vou até dar uma mostrada aqui para vocês verem como é que está ficando. Deixa eu minimizar aqui, que eu já fiz algumas alterações nesse projeto e aí eu vou deixar disponível para vocês baixarem. Eu tenho aqui esse template que eu chamei de template básico. Por que eu chamei de template básico? Porque tem o básico que a gente precisa para fazer de execução nesse trabalho. Aqui eu tenho toda uma estrutura que eu criei só para poder a gente ter uma pré-visualização de como é que vai ficar. Vejam só, para cada uma delas eu deixei uma vista específica, e aí na aba de cenas é onde tem tudo que a gente vai precisar fazer. Já tem uma perspectiva feita, mas aí vai de acordo com o que você quer ajustar. Digamos que eu não quisesse nessa perspectiva, mas eu quisesse que ela ficasse um pouco lateralizada e mais próxima. Fiz a minha vista de perspectiva do jeito que eu quero, clico aqui e clico em atualizar a cena. Vou clicar em atualizar e aí vai de acordo com como está meu projeto, como eu quero que ele seja apresentado. Isso aí já é para deixar mais ou menos automático o trabalho de vocês. Aqui em planta baixa, já está em como a estrutura de planta baixa tem que estar. Com o corte já feito, mostrando tudo que tem dentro da casa, o que não tem, questão de escadaria, se tem, se não tem. Tem um corte A, que esse corte ele pode ser ajustado, a gente pode fazer alterações de movimentação. E aí eu vou mostrar como é que a gente faz as movimentações. Vejam só, aqui eu tenho o meu corte A, e aí digamos que eu quisesse que esse meu corte ele fosse um pouco mais para frente. Eu movimento e aí toda a alteração que eu fiz nessa parte do corte, ela vai de maneira automática. E aí como é que eu faço para visualizar isso em outro projeto? Deixa eu deletar aqui, eu vou ver se eu consigo achar um projeto aqui para a gente dar uma visualizada. Que eu sei que esse projeto ele tem cortes já que eu coloquei, porque eu tinha feito antes de fazer esse template base. Vou clicar aqui em importar, vou procurar aqui nos meus documentos, acho que vamos ver se tem, acho que esse tá aqui. Eu não sei se esse foi um projeto de academia, vai demorar um pouco, porque ele precisa carregar todos os elementos que tinham no outro projeto dentro desse novo. E aí às vezes até alguma outra coisa pode vir a aparecer aqui, mas aí eu deixo para vocês do jeito que tá. Não, nesse aqui não tinha. Então, vamos ver. Em perspectiva, ele tem uma vista de perspectiva. Planta baixa, ele vai mostrar como é que é a planta baixa do ambiente. No corte A, dependendo de como está, ó, eu posso tá vendo a estrutura com corte ou não. No corte B, que aqui o corte B meu, ele chegou a ir um pouco mais longe. Cadê? Mas aí todas as alterações que eu faço, ele vai, deixa eu só pegar aqui essa minha modelagem e desassociar, para eu apagar esses cortes que já tinham. Vamos ver se não era isso que estava fazendo. Meu corte A ele está aqui, então eu preciso andar ele um pouco para frente para poder visualizar os cortes. Então aí quando eu faço essa minha alteração, ele agora vai fazer por mim.
E aí sempre que eu faço qualquer alteração nessa movimentação do corte, ele vai dar para mim uma vista específica de como eu quero esse meu projeto. Para cada uma delas vai depender de acordo com o que está o projeto. Se eu quero uma vista lateral direita, esquerda, eu já deixei tudo pré-configurado. Indicação de corte, caso eu queira levar para o layout, eu já tenho as indicações de corte, onde é que eles começam, onde é que eles finalizam. Já vai estar tudo pré-configurado nesse arquivo. E aí eu vou gerar outro arquivo também, que é um arquivo de layout, onde ele vai meio que fazer de forma automática tudo isso que já tem, caso você utilize esse template base. Você tem que utilizar esse template base para poder, quando você fizer qualquer alteração daqui, alterar automaticamente lá. Mas aí você também pode fazer seus ajustes de configuração, porque eu sei que cada pessoa preenche a prancha de uma maneira diferente. Então, mas aqui eu já deixei algumas estruturas mais fáceis para a gente só precisar atualizar em alguns outros locais. Espero que tenha ficado compreendível a aula. Eu sei que eu falei de maneira muito rápida em alguns momentos, mas aí precisava ser feito assim. Porém, eu já ensinei como é que faz essa questão do telhado. E aí, quando a gente faz em cima desse template que eu estou mandando para vocês, meio que maior parte das coisas do trabalho já vão estar praticamente prontas. A gente já tem cortes, a gente já tem planta baixa. No que eu vou mandar já vai ter a indicação de implantação, porém aí você vai fazer as alterações de acordo com o que você quer de vista no seu projeto. E aí eu vou mostrar com o projeto que eu estou fazendo.